Olá, seja bem-vindo a mais um momento de estudo pelo Grupo Espírita Frei Anselmo. Hoje nós vamos estudar o livro do Divaldo Pereira Franco, pela Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. E vamos estudar a lição 13, Perante a Vida. Antes de iniciar, eu vou pedir a vocês que, ao final, gostando do conteúdo, claro, deixem um like, uma curtida para fazer com que a página do Frei possa chegar a mais pessoas e, com isso, a doutrina possa ser levada a mais pessoas, porque é uma doutrina de consolo e esperança. E agora, antes de iniciarmos o estudo, eu convido você a uma prece. Feche seus olhos, respire lenta, pausada, suavemente. E vamos assim, acalmando os nossos espíritos e trazendo para nossa intimidade a figura de Jesus, esse amigo de todas as nossas horas, esse irmão maior, esse exemplo e esse modelo para o qual os nossos olhos e os nossos corações devem voltar-se, como as plantas voltam-se para a luz, voltam-se para o sol. Que possamos, Jesus, através da tua bondade, da tua misericórdia e dos teus exemplos e palavras, conseguirmos melhorar a cada dia, até que possamos sair desta encarnação, desta reencarnação, melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos sair, Mestre, levando conosco virtudes e qualidades morais, porque só virtudes e qualidades morais podem nos acompanhar na próxima existência. Então pedimos, se conosco, abre os nossos corações e os nossos pensamentos e entendimento, compreensão às tuas amorosas palavras, para que elas caiam como chuva branda, amorosa, no solo do nosso coração e do nosso entendimento, a fim de que possamos crescer, prosperar como espíritos que somos. Crescimento e prosperidade espiritual que nos levará a um novo nível em uma próxima existência. Que assim seja. Agora, vamos lá, vamos falar de uma lição que talvez não seja tão fácil, mas que pode fazer com que nós tenhamos daqui para frente uma forma de levar a vida um pouquinho mais consciente. Acredito que essa seja a melhor palavra, né? Muitas vezes nós estamos na vida e estamos inconscientes, né? Estamos inconscientes de quem somos, do que estamos fazendo, dos passos e escolhas que estamos dando. E Joana de Ângeles, nesse livro Perante a Vida, vem nos chamar a atenção para como vivermos de uma forma mais equilibrada, né? De acordo com as leis morais, porque é disso que se trata, né? O nosso livro tem como título Leis Morais da Vida. Então, ela vem chamando a nossa atenção para essas leis morais. E ela começa dizendo assim: investimento sublime à vida. Então, nós temos que ter um pouco de clareza de que a nossa vida é um patrimônio de uma amplidão e riqueza que nós não temos ideia. No mundo espiritual, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de virmos para o plano físico, muitas vezes as nossas consciências estão em peso, elas estão pesadas por conta de atos que não foram boas escolhas que fizemos, foram fruto da nossa inconsciência, do nosso desconhecimento da lei moral. E no plano espiritual, essas consciências pesam e doem demais. Então, conseguir
através do departamento da reencarnação, um aval para estarmos no plano físico, é um processo grandioso. Essa é a palavra adequada, grandioso, não é? Então, conseguimos passar por esse processo. Talvez, vamos fazer um paralelo é, com o processo de fazer uma prova para entrar num concurso público ou fazer uma prova para entrar numa universidade, né? A gente vai para a prova, a gente se submete, a gente faz o nosso melhor, nem sempre o resultado vem, né? Mas se o resultado vem, nossa, é uma grande felicidade. Conseguimos um cargo público, conseguimos uma profissão, né? Adentrar a uma profissão. O que não significa que tudo serão flores, porque depois de adentrarmos ao cargo público ou ao estudo da profissão, virão muitos desafios, né? Talvez encontrar chefes e amigos de faculdade que não sejam tão alinhados conosco, né? Enfim, uma série de dificuldades que passaremos. Assim é com a nossa reencarnação. Submeter um pedido ao departamento de reencarne, né? Ou da reencarnação, é esperar que seja avaliado, é esperar que uma equipe de engenheiros do espaço, né, possam fazer um corpo físico adequado para as nossas necessidades, receber um aval de o seu pedido foi aceito, vamos começar o processo, é encontrar pais, né, que possam nos receber, é fazer com que esses pais se encontrem, se eles ainda não estiverem juntos, né? Então a Maria vai encontrar o João, vão se namorar, vão se encontrar por algum caminho, vão se coligar, vão engravidar juntos, e aí começa o nosso processo de aproximação dos nossos pais, e de restringimento. Então, conforme a barriguinha da Maria vai crescendo e o bebê vai crescendo na barriga da Maria, nós em espíritos vamos ficando um pouco mais dementados, no sentido de perder a noção de quem nós somos. Nós vamos ficando um pouco como se fosse fora de nós. Vamos perdendo um pouco da clareza dos registros. Por quê? Porque o espírito precisa ir perdendo essa referência para ir se ligando ao feto. E esse restringimento significa ir diminuindo mesmo, para poder colar esse espírito naquela célula física. E no momento do parto, isso se dá, né? Quando o bebê já está prontinho ali para nascer o corpo físico, e o espírito já está nesse processo, né? Enquanto cresce o bebê, o espírito vai perdendo um pouco da sua consciência e o bebê cresce, chega um momento que funde isso de alguma forma, que a gente ainda não tem uma clareza, embora o André Luiz trate bastante disso, e esse bebê espírito, nasce e vem para o mundo, e aí a gente tem a lei do esquecimento, né? Então, esse espírito ele foi diminuindo e ele foi esquecendo das experiências anteriores. Por quê? Porque se viéssemos com essa carga de experiência e clareza delas, não conseguiríamos passar pelos nossos processos. Imagine você vendo o seu marido e olhando e falando: Nossa, ele me matou numa vida anterior. Ou você vendo um filho, né? Um filho crescendo dentro do seu corpo e você sentindo assim: Ah, esse aqui destruiu a aldeia em que eu morava. Então a gente não conseguiria. E aí nós temos o benefício, né, o beneplácito do esquecimento. Então, a Joana, quando ela diz que a vida é um investimento sublime, realmente é. Porque se a gente parar para entender todo o processo que acontece até nós chegarmos ao corpo físico e nascermos para o mundo físico e começarmos uma jornada, né, é muito extenso, né? É um processo extenso. E ela diz assim: em todas as suas manifestações, expressa a suprema misericórdia de Deus
num conjunto de harmonias e bênçãos. Então, a gente pode estar passando por muitos processos, mas nós não podemos nos esquecer que a vida é a misericórdia de Deus a nosso favor. Por quê? Porque imagina se ficássemos em espíritos com a consciência pesada, sem conseguir sair daquele processo de dor, desilusão, né, agravamentos. Não. Então Deus cria o processo da reencarnação para que a gente, tendo um corpo físico, né, a gente possa estar no mundo físico. Logo, essa consciência, né, espiritual vai ficando mais adormecida, né? E a gente consegue se desenvolver aqui no plano físico. Mas essa consciência, embora ela esteja adormecida, relativamente adormecida, né? Por que relativamente? Porque a gente dorme. E quando a gente dorme, a gente vai ao mundo espiritual. Então, essa consciência, ela pode ser reavivada. Tanto que às vezes a gente está com algum problema, alguma questão, a gente faz uma prece, pede ajuda e dorme. E aí sonha com algumas coisas, né? E aí quando você volta, você fala: Nossa, olha só, eu fiz uma prece ontem pedindo ajuda para isso, e sonhei com aquilo e aquilo. Nossa, que tem conexão. Então é por aqui que eu tenho que fazer minha escolha, né? Então ela não está adormecida por completo, né? É interessante que a gente lembre disso. E aí segue Joana, né, falando bastante, trazendo bastante conteúdo para nós, e eu destaquei alguns. Então ela diz assim: por descuido ou inépcia, vincula-se aos compromissos vis em que se emaranha, ao ser surpreendido pela realidade da evolução, de que ninguém se evade. Reage e desagrega-se, mergulhando nos lôbregos estados da dor selvagem e inútil. Que a Joana traz, né? Que muitas vezes nós chegamos na vida e a gente não entende o processo, a gente fica revoltado e com a nossa revolta nós caímos. Caímos e conquistamos novas dores. Então, ao invés de aproveitarmos a experiência para mudar de nível, a gente cai em experiências dolorosas que não fazem com que a gente caia de nível, mas que a gente fique ali, estacado no mesmo lugar, né? Com o acréscimo das dívidas novas. Então, a gente não vai perder o que conquistou como espírito, mas também não vai avançar e vai acrescentar dívidas. É como se a gente tivesse ido ao banco e conversado com o gerente, e o gerente falar: Não, tudo bem, vou te dar um empréstimo então, em X valor. Aí você fala: Vou pagar esse empréstimo em tanto tempo, né? Então, o empréstimo é a vida, o tempo do pagamento é a nossa existência. Só que aí a gente vai se perdendo no empréstimo e gasta além do que consegue pagar. E aí a gente vai lá no gerente e fala: Não dá para você me dar um outro empréstimo? Então, a gente não deixou aquele empréstimo, a gente fez outro empréstimo, a gente vai se emaranhando. É disso que a Joana fala, né? E ela diz assim: a vida, já dormente no mineral, sonhando no vegetal, desperta e se agita no animal. Pensa no homem, que segue o caminho da perfeita integração da consciência cósmica, quando então se torna anjo. O que ela está falando aqui para nós, né? Ela está falando dos estágios que nós já passamos enquanto espíritos que somos. Nós já estivemos numa fase em que éramos pertencentes ao reino mineral, e aí a nossa consciência estava dormente no mineral. Passamos para o vegetal, e no vegetal tracinho de consciência começa a acontecer e ela fala assim: sonha. No vegetal a gente já começa a sonhar. Então, no mineral a gente está igual uma pedrinha, não sonha. No mineral começa a sonhar, né? E aí a gente chega no animal, né? E aí no mundo animal a gente já tem fragmentos de pensamento, como coloca o André Luiz na obra dele. Quando a gente olha um bichinho, então a gente fala: esse bicho é inteligente. A inteligência, ela precisa de pensamento contínuo, ela precisa de escolhas, saber fazer escolhas, né?
Os nossos animaizinhos queridos, os nossos pets, quem tem sabe, eu tenho, acredito que vocês também, têm características muito próprias. Se nós tivermos 5 bichinhos, cada bichinho é de uma forma, né? Agem com a inteligência instintiva, como diz o Emmanuel. Então, não é uma inteligência ainda, mas já é um instinto ensaiando uma inteligência. Que é o que a Joana diz, né? Já se agita em nós quando estamos no reino animal. Quando a gente passa para o reino hominal, né? A gente pensa. Então ela coloca assim: pensa no homem. E aí a pergunta que fica é: Rosângela, então como que se dá, né? Essa mudança do reino é, do reino animal para o reino hominal? E aí tá a mágica do processo. Nós não sabemos como que a divindade, como Deus, faz esse processo em que a gente pensa fragmentadamente e passa a pensar continuamente. Isso é um processo evolutivo. As nossas experiências nos reinos anteriores vão nos dando a condição de pensarmos continuamente. E estamos no reino nominal, você e eu, ensaiando para o reino angelical. Então, ela diz assim: que segue a caminho da perfeita integração na consciência cósmica, quando então se torna anjo. Então, existe uma consciência cósmica, que a gente vai chamar de Deus, e a gente vai se integrar a essa consciência, ou seja, a gente vai fazer com que a nossa consciência hominal vá se expandindo através das experiências das vidas sucessivas e chegue a um tempo a conhecer as leis morais e a viver as leis morais, e então nós ingressamos na consciência cósmica e nos tornamos seres do reino angelical, né? Ou seja, nos tornamos espíritos mais evoluídos. Para quem quiser entender um pouquinho dessa escala espírita, tem a questão 100 no Livro dos Espíritos, que ele conta para nós assim todos os tipos de espíritos que tem, dos batedores aos puros, né? Vale muito a pena ver. Fica aí a dica, tá bom? Quem tiver essa vontade. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E aí, Joana segue e vai falando para nós algumas coisas. E aí eu destaquei assim: sofrimento não é desdita. Desdita é, né, uma tristeza, uma coisa que não é conveniente, né? E o sofrimento não é isso. O que que é o sofrimento, né? O sofrimento, ele é uma possibilidade de aprendermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que está lá, bem sofrer e mal sofrer. Se não me engano, é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu não estou com o Evangelho agora em mãos, então não posso tirar essa dúvida, mas acredito que seja o capítulo 5. E a gente pode escolher bem sofrer ou mal sofrer. Tem um outro capítulo também no Evangelho que ele fala dos tormentos voluntários. Então, assim, eu estou passando por um processo de doença, por exemplo. Eu posso falar, tudo bem, eu estou passando por um processo de doença. Como eu posso fazer para que eu fique bem, para que o período não seja tão longo, né? O que o médico me orienta que eu posso fazer, o que eu posso procurar estudar para compreender e fazer, e como eu posso me aquietar, acalmar minha alma para poder passar. Ou eu posso falar assim: ah, que coisa terrível, eu tô doente, porque eu, e porque comigo, e porque que não com outros, enfim. E aí eu tô me rebelando. Então, eu estou temperando o sofrimento da doença com a revolta, com a rebeldia, né? E aí ela diz aqui: esta somente surge, né, a desdita, né, quando o homem se torna causa e razão do infortúnio para o seu próximo. Então, o que que é o sofrimento? Além de eu mal sofrer, eu posso fazer o outro sofrer. Então, imagina, no exemplo da doença, alguém está cuidando de uma pessoa que está doente. Se essa pessoa for mais tranquila, tentar ser mais.
como diz no Evangelho, obediente e resignada à experiência que está passando, ela vai conseguir se ajudar e deixar a pessoa que está cuidando dela mais tranquila, não é? Agora, se essa pessoa se revoltar, xingar, não tomar medicação, quando vão dar a comida, bate na colher e joga a comida fora, ela está causando sofrimento para ela mesma e ela está causando sofrimento para quem está cuidando dela. Então, ela está ferindo a lei. É disso que Joana nos diz, nos fala aqui. Então, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos que vale a pena ler para a gente fechar um pouco esse nosso assunto, né? E Joana diz assim: a renúncia pessoal fomenta a abnegação, que levanta as realizações de ventura. Então, neste exemplo da doença, essa pessoa que fala: não, tudo bem, eu estou doente, mas eu vou tentar passar da melhor maneira. Ela está fazendo bem a ela, renunciando a ser revoltado, renunciando a blasfemar e ajudando quem cuida dela. Usa a tua vida na preservação de outras muitas vidas. Então a gente tem que usar a nossa experiência para fazer o bem. Para nós mesmos, claro, sempre em primeiro lugar, ama teu próximo como a ti mesmo, né? E fazendo para nós o bem vai para o outro naturalmente. Mesmo que estejas assodado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o paul do desânimo, que é o que a gente estava falando, lembra do doente revoltado? Né? Ela pede para evitar essas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante que diz assim: o desânimo é uma falta. Eu sempre lembro muito dessa frase, porque qual de nós não tem momentos de desânimo? Né? Às vezes, pelas notícias que estamos vendo, principalmente nesses últimos períodos, às vezes porque estamos doentes, às vezes porque os nossos trabalhos materiais, de onde nós tiramos a provisão, né, para nos mantermos bem alimentados, vestidos, com as contas pagas, sai do nosso roteiro. Hum? E ainda assim, a gente precisa lembrar, o desânimo é uma falta. Então a gente tem que respirar, fazer uma oração e pedir auxílio à espiritualidade para continuar, sejam quais forem os problemas, né? E eu não estou dizendo que isso é uma tarefa simples ou fácil, tá? Nem para vocês, nem para mim, nem para ninguém encarnado num planeta de prova e expiação. Mas eu estou dizendo que é necessário que a gente peça para a espiritualidade para não desanimarmos e para continuarmos, para que a gente não caia em faltas mais graves, né? Porque se o desânimo é uma falta e eu começo a desanimar, eu caio num estado depressivo. Aí eu vou ficando no estado depressivo, aí eu caio num processo de depressão. E aí esse processo pode ir se aprofundando, até que chegue em momentos muito delicados, né? Em que a pessoa não consiga mais sentir a essência da própria vida em si e deseje tirar a vida. E em realidade, né, quando a gente estuda um pouco sobre isso, a gente entende que a pessoa não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor. Mas é um nível de confusão tão profunda que não se tem mais clareza, não se tem mais discernimento, né? Então, o desânimo, ele é a chave que pode nos levar a lugares muito difíceis. Por isso, o desânimo é uma falta. A tua vida inspira outras vidas. Então a gente não percebe, mas sempre alguém nos observa, como nós observamos alguém. Como nós temos na nossa vida pessoas que a gente fala assim: nossa, seu fulano, dona Beltrana, aprendi tanto com ele. Às vezes a pessoa nem era de tanto falar, mas ela fazia coisas que você falava: nossa, tem a frase, né, que a gente fala. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual o seu fulano, a dona Beltrana, né? Porque a gente olha e fala, nossa, é um exemplo que eu quero seguir porque é bom. E muitas pessoas estão olhando para nós agora, para você e para mim, e copiando, né?
copiando gestos, copiando formas de falar, copiando formas de agir, olhando como nós falamos e vivemos a doutrina, né? Isso a gente pode observar muito em adolescente, né? Quem tem filho adolescente percebe, porque se você não der o exemplo, você ser a fonte do exemplo, o adolescente não te respeita. Ele diz, mas você fala e não faz. Então, você precisa ter cuidado. Você, digo, você humano, como eu, né? Nós, vamos trocar. Nós precisamos ter cuidado com as nossas posturas. Eu vou citar um espírito que eu gosto muito, que chama Eurípides Barçanufo. E Eurípides diz assim, sobre a nossa postura, que a nossa postura deve ser simples, sóbria e natural. Então, a gente não tem que ter muita coisa, sabe? A gente tem que ser simples, sóbrio no sentido de ser sério, mas sem ser sisudo, né? Não brincar com coisas que podem ser dolorosas para as pessoas, né? Então, assim, tem uma pessoa que você conhece que está acima do peso e você vai brincar, fazer uma piadinha, né? Um exemplo, este é um exemplo, tem tantos outros, né? Para você é uma piadinha, mas para a pessoa você está tocando num núcleo de dor. E essa dor pode ativar lugares nessa pessoa que levem a ela a um sofrimento tão intenso que ela pode desistir da vida. Nós estamos falando de vida e de leis morais. Então, essa postura de ser simples, sóbrio e natural também nos ajuda a compreender a vida e a nos mantermos mais alinhados com as leis morais, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós, não é? Ser abnegado, né? A abnegação, ela é uma aceitação completa do que acontece com você, né? Então, nas nossas vidas, nós temos momentos de, né, muita alegria e temos momentos de muitas dificuldades, e a somatória desses momentos é a vida. Quando nós estamos com muitas alegrias, tá tudo bem, né? A gente, ai, que bom, tal. Mas quando a gente está com muitas dificuldades, a gente tem que aceitar da mesma forma. Seria muito evoluído se nós conseguíssemos aceitar com alegria também as dificuldades. Ainda não é esse momento para a maioria de nós, né? Mas aceitar que temos várias experiências ao longo dos anos que compõem a nossa vida é um caminho seguro para estarmos vivendo uma reencarnação mais moderada, mais tranquila, talvez. Ah, o que faças e como faças constituirá a emulação para as criaturas que seguem ao teu lado. É a força do exemplo, né, que a gente falou. Sem que o percebas, és inspirado por alguém, motivado por outrem, a seu turno modelo para outros que te seguem após. Então é que a gente falou lá, quando eu crescer, quero ser igual o seu Beltrano, a dona Fulana, né? E alguém vai falar assim: nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a Maria, ao José, a Rosângela, né? A você que me vê. Então, lembre-se sempre que você está sendo observado e nem sempre você se dá conta. E como você não se dá conta, você não se corrige, né? Então, quando a gente começa a ter essa clareza de que, opa, alguém está me observando, e não é por isso que a gente vai fazer a nossa melhor, a gente vai fazer porque a gente veio aqui no planeta, reencarnados, para fazer essa melhora, né? Eu aprendi uma frase com uma senhora da casa de Frei Anselmo, essa casa linda que a gente ama, que chama Geni, e a Geni me ensinou uma frase que me acompanha, então eu vou compartilhar com você. Ela disse assim: Rosângela, talvez você seja o único evangelho que o teu irmão lê. Forte, né? E o dia que ela me disse isso, eu era muito novinha ainda, eu cheguei muito nova no Frei Anselmo, e eu saí pensando, né? Poxa, as pessoas vão ler, me ler, e o que eu quero passar?
né? Como eu quero ser lembrada, que tipos de exemplos. Então aí eu comecei a tomar mais cuidado com as minhas escolhas e ainda tenho tentado tomar esse cuidado, né? E diria a você, lembre dessa frase. Talvez você seja o único evangelho que o teu irmão lê. Então nós não precisamos falar muito, não, pregar, sabe? Essa coisa de, isso é para você. Não. A gente pega o evangelho, estuda ele todo dia, um pouco todo dia, e vai vendo se as nossas escolhas estão adequadas àquilo que a gente está vendo lá. Se tiver, fica feliz, porque é um esforço e todos os nossos esforços são bem vistos na espiritualidade. Se não tiver, fala, poxa, ainda não tá, mas como eu posso trabalhar para fazer isso melhorar, né? Para eu me melhorar. Perante a vida, és co-criador junto a nosso Pai. E agora, exatamente agora, no momento que eu li essa frase, me veio: eu e o Pai somos um. Lembra? Jesus falou isso para nós. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então a gente pode crescer, a gente pode ser co-criador com Deus, como Jesus é. Não é que era, é. Jesus é, né? E nós podemos, em algum momento lá, quando a gente chegar naquele reino angelical, no mundo em que a nossa consciência esteja mais alinhada com a consciência cósmica, nós podemos futuramente, olha quanta esperança, falar: eu e o Pai somos um, porque o nosso pensamento já está alinhado, porque nós, como espíritos, estamos mais encontrados, porque as coisas da materialidade já não nos atraem, né? Como os parques infantis atraem as crianças e já não atraem mais os adultos, né? Os adultos podem até ir ao parque com as crianças, olhar e falar: olha, ele gosta de brincar. Assim os espíritos nos veem. Eles ainda são crianças, eles ainda gostam do parque infantil, da roda gigante, do barco viking, das emoções do carrossel, né? Mas com o tempo, a gente não pode ficar brincando no parque para sempre. E os brinquedos começam a perder a intensidade quando a gente começa a amadurecer. E em espírito também, assim. Quando a gente começa a amadurecer, o que antes para nós era tão interessante, começa a perder esse valor e esse vigor, né? E aí começamos a nos interessar por conhecermos a vida espiritual, por conhecermos a vida futura, porque é para lá que nos dirigimos, né? Vive, pois, de tal forma que, encerrando o capítulo da tua experiência no corpo físico, prossigas logo mais noutra expressão na vida estuante. Olha só que dica preciosa, que conselho amigo amoroso da Joana para nós, né? Ela fala: vive de tal forma que quando acabar o capítulo, esse capítulo da tua vida, você vá para uma vida ainda melhor, meu amigo, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente está escrevendo o livro da nossa vida, dia a dia, uma página por dia, né? E quantas páginas terão esse livro? Cada um vai ter uma quantidade, né? Alguns 80 páginas, outros 100 páginas, né? Mas cada página que você escrever, escreva com toda a tua alma, com todo o teu coração e valorize a sua vida, porque muitos gostariam de estar no corpo físico e estar na experiência terrena neste momento, aliviando as suas consciências de tantas dores morais. E nós somos não privilegiados, porque a lei não privilegia ninguém, mas nós somos agraciados, é a palavra, por estarmos neste momento no planeta Terra, nos nossos corpos, com as nossas vidas, né? Nas famílias que estamos, nos trabalhos que temos, desenvolvendo as nossas melhores habilidades e, por que não dizer, virtudes, que ainda são pequenininhas, mas que vão crescer, né? Se lembrarmos da parábola da
do grão de mostarda. Nossas virtudes podem ser pequenininhas, muito pequenininhas como um grão de mostarda. E se tiverem a curiosidade, comprem um grãozinho de mostarda. Ele é mínimo, é do tamanho ou menor que a cabeça de um alfinetinho daqueles antigos. Não esses que têm a bolinha colorida agora, os antigos. Hum? E, contudo, dá uma árvore imensa. Então, nós temos em nós essas virtudes que estão sendo cultivadas. E permita, Jesus, que essas virtudes possam crescer e prosperar e florescer. E que nós possamos, como de Joana, darmos um valor amoroso e absoluto às nossas vidas, né? Entendê-la como um investimento sublime e que as nossas vidas possam tocar outras vidas de uma forma muito adequada, muito bonita, né? E que produza frutos, né? Que o fruto da nossa vida seja que outras vidas possam se sentir felizes, esperançosas e, se puderem, né, entrar no conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, se sentirem revigoradas, porque esta é uma doutrina consoladora, esclarecedora. A doutrina espírita, para nós, é um presente do mundo espiritual, é uma possibilidade, e que todos nós possamos nos felicitarmos de estarmos debaixo dessa grande árvore chamada doutrina espírita, e que nós possamos agradecer e valorizar a todos aqueles que nos precederam, tanto espíritos amplamente conhecidos, como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, Anália Franco, nossa, são muitos, Meimei, não é? Próprio Eurípides Barçanufo, nossa, são muitos, né? Leiam Vultos do Espiritismo, lá tem gente, né? Que não acaba mais. Caibar Schutel, Vinícius, nossa, e os demais que me perdoem, porque não dá para ter memória para tantos nomes, né? Mas que a gente possa agradecer a eles pela coragem que tiveram e que possamos agradecer também a todos aqueles anônimos que estão nas casas espíritas, fazendo os evangelhos, levando a beleza da doutrina para tantos corações. E que nós, cada um de nós, você e eu, possamos também levar todo esse conhecimento amoroso através da nossa vida e do nosso exemplo para os nossos familiares, parentes, amigos e todos aqueles que se aproximarem de nós, que forem amorosamente aproximados de nós pelos espíritos superiores e amigos. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora e quero também te convidar para fazer uma prece final. Então, eu vou te pedir para fechar os olhos e nós vamos simplesmente agradecer a Jesus, esse mestre amigo, esse mestre amado, esse Raboni, que é de uma vibração que os nossos corações se esforçam por alcançar e permita a bondade divina que um dia possamos alcançar, para que possamos estar todos nós alinhados à consciência cósmica, com pensamentos e sentimentos tão equilibrados que possamos ser para outros aqueles que possam ajudá-los, como somos ajudados hoje por tantos benfeitores espirituais e pelos nossos anjos guardiões. Que Jesus, esse Mestre misericordioso, estenda as mãos sobre as nossas mentes, os nossos corações, dando a todos nós paz e serenidade de alma, tão necessárias para o nosso momento atual. Se conosco, Jesus, hoje e sempre.
e caminha sempre na nossa intimidade. Que assim seja. E assim, a gente vai encerrando agora esse nosso encontro e eu espero vê-los, em breve, num próximo, perdão, eu ia falar palestra, mas não é uma palestra, num próximo estudo do livro Leis Morais da Vida de Joana de Ângeles e convido aqueles que quiserem adquirir, né? Não sei se vai dar para ver, porque eu estou com aqui, acho que não vai aqui, Leis Morais da Vida. Aqueles que quiserem adquirir, que o façam. E também existe PDF na internet para que vocês possam ler também e ir, né, se aprofundando, ler com calma. É gostoso, é uma boa leitura. Devagarinho, ok? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente semana, uma excelente quinzena, um excelente mês. E a gente se vê no próximo estudo. Fiquem com Deus e até bem breve.